A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, palavra de vida chegando aí para você. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso e eu tenho essa palavra de vida para você de segunda a sexta-feira. Compartilhe, seja um missionário. Nossa palavra de vida de hoje é Lucas 9, de 57 a 62. Lucas 9, 57 a 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai, anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha o versículo 62. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É muito forte, né? É uma palavra muito forte. A palavra de vida de hoje é: não olhe para trás. Eles estavam no caminho e ali Jesus ia ensinando enquanto andava com eles. E um deles, né, ali que estava na estrada, disse: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que fores. E Jesus, ele começa explicando que aquela pessoa queria seguir Jesus, mas no coração dela estava como tirar umas férias, né? Como fazer um passeio, descansar, conhecer lugares novos. Seguir Jesus, ele deixa bem claro, não é isso, né? Não é tirar férias, passear, descansar, ver lugares novos, não, não. Ele diz: olha, as raposas têm covis, aves têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Teria dias, teria noites que eles passariam orando no monte, que eles passariam fazendo a obra. Às vezes eles estavam descansando, teriam que levantar de madrugada para atravessar o mar da Galileia para ganhar uma alma do outro lado. Então não era passeio, né? Não era tirar férias, andar com Jesus, ser um discípulo. E ele vai sendo bem claro aqui. E ele fala: não olhes para trás. Ele vai focando. O que ele quer dizer com isso? Queridos, vocês precisam ter foco, compromisso total no serviço de Deus. E ele vai usar aqui uma alegoria interessante no final para ensinar a nós, para não olhar para trás e o porquê de não olhar para trás, o que poderia acarretar. E aí veio uma outra pessoa no caminho e Jesus disse para ele: segue-me. Segue-me, porque o primeiro se ofereceu. Eu vou te seguir para onde quer que fosse. Mas Jesus, conhecendo o coração dele, sabia que o interesse dele era conhecer lugares, era descansar, como tirar férias. Jesus falou: olha, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Eu não vou parar. A obra é grande. Eu tenho pouco tempo aqui para fazer a obra. Eu não vou parar. Não tem lugares para descansar, passear. E ele ficou para trás, ele não quis. Agora Jesus chama, né? Aqui no versículo 59, Jesus diz a um no caminho: segue-me. E ele vai dizer assim: Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. E segundo o estudo, diz que o pai dele nem tinha morrido ainda. Mas ele estava dizendo assim: deixa eu cumprir as obrigações. Porque o judeu, na tradição judaica, era obrigatório enterrar todos os parentes. Era mais importante que a ação religiosa, porque era um ato, né, de cuidado da família. Então ele quis dizer ali: deixa primeiro eu enterrar meus parentes todos, deixa meu pai falecer, minha mãe, meus avós, meus tios, depois que toda a minha família, né, eu enterrar todo mundo, aí eu vou te seguir, né? E por isso Jesus fala para ele: não, você deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ou seja, deixa aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que não têm compromisso comigo, deixa eles ficarem para fazer essa obra aí. Agora, você que está sendo chamado para a obra, você vai ter que se entregar,
né? Não é parar toda hora para resolver problemas familiares, porque problemas familiares tem todo dia, irmãos, tem sempre. Quem assume um compromisso com Deus não pode olhar para trás, né? Ele tem que entender isso. Veja bem, é como o exército. Eu lembro quando meu filho mais velho estava no exército, né? Aqui de Resende, da AMAN, e eu fui numa ocasião, uma celebração que teve lá, e o tenente, né? Ele deu uma palavra muito bonita, mas aí ele disse: olha, vocês vão ver bem, o que que vocês querem? Se vocês querem seguir a carreira, vocês têm que casar com o quartel, né? Ele usou essa expressão, tipo assim, não tem como vocês, não tem data, Natal, Ano Novo, aniversário, muitas das vezes vocês vão estar de plantão, igual a enfermagem, eu fiz técnico de enfermagem, eu sei o que é isso, né? Você vai trabalhar e você não pode, não tem. Às vezes comemora Natal, Ano Novo, aniversário de pai, de mãe, dentro do hospital, porque você está escalado para trabalhar. No exército também. Aí na obra de Deus, não. Qualquer motivo, qualquer situação, nós olhamos para trás. Nós deixamos aquela obra ali e vamos. Ah, tem outro para fazer, querido, mas a minha parte, a sua parte, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. A sua parte no reino de Deus, na obra de Deus, ninguém vai fazer. Se você quer ser um discípulo de Cristo, o discípulo naquele tempo, eles diz que a sandália deles, o pé deles ficava cheio da poeira do pé do mestre. O mestre na frente e eles atrás, tão ali guiado, tão focado no mestre, tudo que o mestre fazia, onde ele andava, onde ele pisava, o que ele falava, o discípulo ia ali. Os pés da sandália dele, tava até a sandália e os pés ficavam cheios da poeira do pé do mestre, porque ele estava focado, focado. E ali, queridos, no versículo 61, disse também outro, né? Teve outro que Jesus chamou no caminho, ele disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu despedir dos que estão na minha casa, né? É a mesma ideia do segundo aqui. Não, deixa primeiro eu ir lá, depois que eu perder meus parentes, deixa eu ir lá fazer uma despedida, ficar um tempo em casa, depois eu venho, né? Então, a obra de Deus, quem é seguidor de Cristo, ele não pode estar voltando para casa, ou seja, qualquer emoção, sentimento, ele tem que se despedir. Quando a gente casa, a gente não deixa pai e mãe, não deixa a casa dos pais e vai para nossa casa. Então, o ministério, ser discípulo, é casar com a obra, é casar com Cristo, né? É ser um com Ele, é fazer a obra. E aqui no final, ele vai usar uma alegoria, né? De um agricultor que está arando a terra. E o agricultor, para arar a terra, ele tinha que arar em linha reta, senão não ficava aqueles canteiros retinhos, bonitos, ficava tudo torto. E para que ficasse uma terra arada, com linha reta, bem, bem bonita, aquele canteiro bonito, precisava manter os olhos fixos no caminho, à frente, sem se distrair com o que ficou para trás. Hoje tem máquinas, né? E que a pessoa precisa apenas aprender a dirigir aquelas máquinas para arar a terra. Mas mesmo assim, o condutor das máquinas de arado, ele tem que olhar para frente, para que aquele arado, né, aquele canteiro fique reto, bonito, para depois nascer aquelas plantas tudo certinha. Se ele distrair com algo do lado, olhar para trás, vai ficar tudo torto, né? Precisamos então entender. Ele disse aqui, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto. O que é apto? Apropriado, útil, né? Preparado. Uma pessoa que vem para a obra de Deus, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, porque muitas pessoas olham assim, eu quero usar um terno, uma gravata, uma roupa bonita, botar um salto alto, eu quero estar no altar com o microfone na mão. Irmãos, obra de Deus não é isso, não é isso. É o dia a dia, é o amor ao próximo, é a entrega, é a renúncia da nossa própria vida. Muitas das vezes, você está deitado, alguém liga, né, pastora, meu filho morreu, pastor, meu filho foi preso, eu não sei o que eu faço, meu esposo está aqui, morto aqui na cama, o que eu faço, pastor? Né? E os pastores têm que levantar de madrugada e ir lá
atender aquela família. Às vezes você vai fazer um sepultamento de manhã, um aniversário à tarde, um casamento à noite. Olha como a emoção da gente é mexida. Então você tem que ter muita convicção de chamada. Não é simplesmente dizer eu quero ser. É ouvir a voz de Deus te chamando e renunciar muita coisa. Então o Senhor diz: olha, ninguém que põe a mão nesse arado, nessa semeadura, de semear essa semente do Evangelho. Qual é a semente? É a palavra de Deus. Eu vou levar a palavra de Deus. E se eu estiver levando a palavra de Deus, não é toda hora que eu paro, não é qualquer momento que eu paro. Eu não posso estar voltando atrás toda hora, né? Nós amamos a nossa família, precisamos cuidar dela, orar por ela, mas quem assume um compromisso com o reino de Deus, ele não pode olhar para trás, porque senão aquele arado que ele está fazendo, aquele cuidado, ele tem que regar, ele tem que tirar as ervas daninhas, né? Porque o inimigo semeia muita semente daninha no meio da igreja, no meio do povo, você tem que estar tirando. Você tem que cuidar daquele povo ali, cuidar da sua semeadura, porque na hora certa Jesus vai vir colher aquelas vidas. Eu me lembro de um dia que eu fui no sepultamento de um irmão da nossa igreja, velhinho, e quando eu olhei ele no caixão, que eu cheguei no cemitério, eu comecei a chorar e botei a mão perto da mão dele e falei: Senhor, nosso amigo, nosso irmão partiu. Eu ouvi o Espírito Santo falando: vocês cuidaram dele até entregar nas minhas mãos. Eu fiquei assim tão feliz. Ele falou: é isso que eu quero que você faça. Não é a multidão, não é atrair multidão, é cuidar de vida a vida. É semear, né? Como é que você faz a semeadura? Você não abre a cova ali, coloca ali a semente, tampa, né? É uma por uma ali, ó. Você vai jogando ali, ó. Dá trabalho, irmãos. Ministério, seguir Jesus, tem que ter muito foco, muito compromisso. Não é qualquer motivo você largar a obra, não. Ah, hoje só teve 2 irmãos na igreja. Ué, irmão, são almas, são vida. Abre a porta e faz a obra. E Deus então manda te dizer: não olhe para trás. Continue pregando o evangelho, semeando. Continue olhando na linha reta, no caminho, fazendo a obra com 1, com 2, com 3, mas você está fazendo para Jesus. Não se compare com ninguém, não compare a sua congregação, sua igreja com ninguém. Faça o que Deus mandou fazer e não olhe para trás. Essa é a nossa palavra de vida de hoje e que Jesus te sustente nessa grande obra qual Deus te chamou. Porque se nós largarmos o arado por qualquer motivo, qualquer probleminha e voltar atrás, nós não somos dignos, nós não somos úteis, nós não somos aptos para o reino de Deus. Amém? Graça e paz.